Olá, eu sou a Nilda Soares e eu estou aqui para começar com você no dia de hoje essa série Vivendo no Reino. São 40 dias vivendo no Reino. Essa série Deus ele ministrou o meu coração já tem dias e eu estava tardando para poder começar a falar sobre o reino, falar sobre o reino de Deus. Deus ele falou o meu coração para compartilhar com você as bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5. As bem-aventuranças. Vamos renovar a nossa mente no dia de hoje? Vamos andar por fé verdadeiramente inabalável? Vamos andar por fé, uma fé alicerçada na palavra de Deus? Eu te convido a caminhar junto comigo nessa série, a caminhar junto comigo a cada dia nessa série, e eu sei que a sua vida não vai ser a mesma. Eu sei que você vai ser impactada, transformada pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há transformador na palavra de Deus. Hoje é o nosso primeiro dia e nós vamos falar que o reino começa em mim, o reino começa em você, o reino começa em nós, o reino começa em mim e começa em você. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurado é os pobres de espíritos, por quê? Pois deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. Você já pensou que o reino de Deus, ele começa em um lugar? Você já pensou que o reino de Deus, ele começa em um lugar? Ele começa num lugar que ninguém esperava? Você já pensou? O reino de Deus, ele começa dentro de você. O reino de Deus, ele começa dentro de você. O reino de Deus não vem com aparência. O reino de Deus não é uma coisa exterior. Assim como diz a palavra de Deus, está lá em Lucas capítulo 17, 20 e 21, diz assim: Interrogando pelos fariseus sobre qual havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e diz: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Aqui é Jesus respondendo aos fariseus. Eles perguntaram como que vai vir um reino. Muitos vão dizer, o reino está ali, o reino está acolá. Não, o reino está em vós. O reino está em vós. E aqui nós podemos aprender das bem-aventuranças, que diz assim, bem-aventurado é os pobres de espírito, pois deles é o reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta, não é no espaço. O reino de Deus, ele se manifesta, é num coração quebrantado. O pobre de espírito não quer dizer um pobre de recurso financeiro, mas quer dizer um pobre de espírito, um coração quebrantado. Assim como diz a palavra de Deus, um coração quebrantado e contrito, Deus não resiste. O reino de Deus, ele começa num coração quebrantado. Num coração que tem a sua verdadeira dependência em Deus. Em Deus. O que significa ser pobre de espírito? É isso que eu estou dizendo para você. O pobre de espírito é aquele que reconhece que sem Deus ele é um miserável, ele é um falido espiritualmente. A palavra de Deus, ela diz em Tiago, capítulo 4, primeiro em Romanos 7, 18, diz assim: Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. O reino de Deus, ele manifesta no pobre de espírito, aquele que reconhece que se não for Deus na vida dele, nada ele pode fazer. Porque não há bem algum em nós. Não há bem algum na carne. Se não for Deus na nossa vida. O que é pobre de espírito? O que eu quero que você entenda no dia de hoje. O pobre de espírito
é aquele que tem um coração quebrantado. É aquele que tem um coração quebrantado e contrito diante da presença do Senhor, reconhecendo que sem Deus ele nada pode fazer. Ele nada pode fazer. Hoje nós começamos esse início da nossa jornada. O reino de Deus começa em mim. O reino de Deus, ele começa em você. E para ele começar em você, você precisa ter um coração pobre, um coração quebrantado diante de Deus, um coração voltado para as coisas de Deus. E quais são essas características de um coração, de um pobre de espírito? Uma pessoa, um coração, uma pessoa pobre de espírito, é uma pessoa que o quê? Que depende totalmente de Deus. No Salmo 121:2 diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O seu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não vem da força do seu braço, não vem do seu mérito humano, não, vem do Senhor. Você pode olhar para o seu coração hoje e você pode ver se o seu coração é pobre. Se o seu coração é pobre de espírito, se você verdadeiramente tem um coração quebrantado diante do Senhor. Você pode olhar para você hoje, você pode sondar o seu coração. Sonda o seu coração no dia de hoje. Você tem total dependência do Senhor? Você reconhece que sem Ele você não pode fazer nada? O reino de Deus não está lá fora. O reino de Deus está em você. O reino de Deus está em mim. O reino de Deus está dentro de nós. É necessário ter um quebrantamento genuíno. É necessário um quebrantamento genuíno da sua parte, da minha parte. Um reconhecimento da sua dependência do Senhor. Em Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Está na hora de você se aquebrantar diante do Senhor. Porque um coração quebrantado, contrito, Deus ele não resiste. Deus ele não resiste, um coração quebrantado, um coração contrito. Bem-aventurado. O que quer dizer bem-aventurado? Felizes. Felizes são aqueles que tem pobre de espírito. Felizes são aqueles que têm a total dependência de Deus. A característica de um coração quebrantado, de um pobre de espírito, ele entrega completamente a Deus. Em Provérbios 3:6 diz assim: reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Às vezes você tenta consertar a sua vida com a força do seu braço, mas está na hora de hoje você colocar a sua dependência em Deus. Por quê? Porque você precisa entregar os seus caminhos ao Senhor, porque é Ele que vai endireitar as suas veredas. É necessário que você reconheça Ele em todos os seus caminhos, porque é Ele que vai aperfeiçoar. É Ele que vai te aperfeiçoar, é Ele que vai agir em você e através de você. O reino não está lá fora, o reino está em você. O reino está dentro de você. O reino está dentro de você. O reino, ele se manifesta na humildade. O reino, ele se manifesta na humildade. O que é humildade? É reconhecer que sem Deus você não pode fazer nada. É reconhecer a soberania de Deus na sua vida. É reconhecer que tudo vem dele e é para ele. Está na hora de você viver verdadeiramente no reino. Está na hora de você viver o reino de Deus nesse tempo. Em Lucas 14:11 diz assim, porque todo que se exalta será humilhado, e que o que se humilha será exaltado. Isso é pobre de espírito. Aquele que se acha o tal, esse será humilhado. Mas aquele que coloca a sua dependência verdadeiramente no Senhor, esse Deus vai exaltar. Deus vai exaltar. Deus vai exaltar.
Andar por fé inabalável não é andar por aquilo que você consegue fazer na sua força, não. É depender de Deus. É depender de Deus, é tomar decisões difíceis na sua vida que coloca a dependência total em Deus. É você falar para Deus: Senhor, eu de mim mesmo não consigo fazer isso aqui. Se não for o Senhor, eu não consigo. Andar por fé inabalável não é andar por aquilo que você consegue fazer com a força do seu braço, mas é depender de Deus. O pobre de espírito, ele depende de Deus. Ele se humilha diante de Deus, ele tem um coração quebrantado, ele tem um coração contrito, ele tem um coração humilde. Que você no dia de hoje possa colocar a sua dependência em Deus. Hoje eu quero que você declare aí, fala assim: hoje o reino começa em mim. Hoje eu me esvazio de mim para ser o quê? Cheio de Deus. Hoje eu me desvazio de mim para que eu venha ser cheio dos céus na minha vida. Eu reconheço, sem o Senhor eu nada posso fazer. Reconheça no dia de hoje. Assim como o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Reconheça o Senhor no dia de hoje na sua vida. Sem Ele você não consegue fazer nada. Sem Ele você não consegue fazer nada. Coloca a mão sobre o seu coração aí agora. Coloca a mão sobre o seu coração. Coloca a mão sobre o seu coração e fale com sinceridade agora. Fala com sinceridade agora. Fala: Senhor, toma o trono do meu coração. Fala para Ele hoje. Senhor, torna o meu coração. Torna o meu coração, ó Pai, um trono do Senhor. Torna o meu coração um trono para o Senhor reinar em mim e através de mim. Fala para o Senhor no dia de hoje. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós reconhecemos hoje, ó Pai. Fala para o Senhor, fala: Senhor, eu reconheço hoje. Eu reconheço hoje que sem Ti eu nada sou. Me quebranta, Senhor. Ensina-me a depender do Teu Espírito, ó Deus. Em cada detalhe da minha vida. Em cada detalhe, Deus. Hoje eu me esvazio do meu orgulho, da autossuficiência, da pressa, de fazer do meu jeito, ó Deus. Toma o Teu lugar em mim. Começa o Teu reino em meu interior, em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, mais de Ti. Amém. Amém? Amém, em nome de Jesus. Perto está o Senhor daqueles que verdadeiramente têm um coração quebrantado. Perto está o Senhor daqueles pobres de espírito, que têm um coração quebrantado, um coração voltado para Deus. Ele salva os contritos de coração. Ele salva os contritos, na verdade, de espírito. Reconheça o Senhor no dia de hoje. O reino está em você. O reino de Deus, ele começa em mim. Hoje, fala para Deus agora. Comenta aí nos comentários, fala: hoje, o reino de Deus, ele começa em mim. Amanhã eu vou estar aqui de novo, falando do nosso segundo dia. Do reino. Amanhã eu vou estar aqui. Você vem junto comigo? Viver o reino. Viver verdadeiramente o reino. Amanhã nós vamos falar da dor que gera consolo. Amanhã nós vamos falar da dor que gera o consolo. Você não pode perder. Não perca por nada o dia de amanhã. O dia de amanhã vai transformar a sua vida. Se você precisa de uma cura interior, eu te convido a estar comigo amanhã, tá bom? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até lá.